Sejam bem-vindos para mais uma live hoje na nossa série Terapias Online. É a nossa sexta live nessa sequência de lives terapêuticas e hoje o nosso tema é como lidar com os conflitos no casamento. Sim, hoje nós vamos ver aí algumas dicas que você precisa saber aí para que você tenha um casamento saudável, um casamento feliz, tá? Então quem não quer resolver aí todos os seus problemas aí e conflitos que muitas vezes acontecem na vida a dois, não é mesmo? E como a psicanálise também pode nos ajudar aí nesse processo, onde nós precisamos de fato investigar o que está acontecendo por trás de tantos problemas que acontecem em família, a dois, né? E aí junta também os filhos que muitas vezes acabam absorvendo tudo o que acontece ali do casal, no ambiente, no lar, né? Num ambiente, numa casa que deveria talvez ser um lar e não está sendo, está sendo muitas vezes um ambiente de destruição e não de construção e muito menos de ressignificação. Seja bem-vindo, Lubispo, querida. Tá, então hoje vou colocar aqui o nosso tema para que quem chegue também já saiba do que nós estamos falando e você também que já está nessa live, coloca aí também, envia para as pessoas, né, para você convidar elas também para vir aqui compartilhar um pouquinho desse conteúdo que nós precisamos de fato entender, porque muitas vezes temos muito conflitos no casamento, tá? Então vou compartilhar aqui com mais pessoas também. E aí vamos dar dicas também. No final vou também mostrar alguns livros aqui também, né? Que vocês podem estar aí também lendo para ajudar vocês aí nesse relacionamento a dois e também com as outras pessoas muitas vezes, né? Porque a gente sabe que os parentescos também muitas vezes interferem aí nessa vida a dois de vocês. E acontece que existem esses trâmites muitas vezes, né, errados, né? Um fala uma coisa, outro fala outro, e um fica contra o outro e vira aquela confusão, né? Então, como lidar aí com os conflitos no casamento? Hoje é o nosso tema. Deixa eu colocar aqui, para que quem chegue já saiba também, né? Para você aí, como lidar com os conflitos no casamento. Vou fixar aqui. E vamos continuar. Vou compartilhar rapidamente aqui com as minhas alunas, com algumas pessoas que eu sei que me acompanham. Você também é minha convidada, meu convidado. Já chame aí todo mundo para vir para essa live, que nós precisamos compartilhar aqui, né, o que está acontecendo. Você também já aproveita, já pega o seu caderno, a sua caneta, anota tudo que você puder, porque vai te ajudar muito aí nesse processo, tá? Então estamos aqui também transbordando conteúdos aí, também da psicanálise, onde eu estou estudando, me formando pelo Instituto Fazendo a Diferença aí, da nossa queridíssima doutora Ângela Cirino, né, que é responsável por tudo isso, por esse movimento, por esse exército de terapeutas, de psicanalistas que estão se formando para estarem ajudando a população, as pessoas e também nós que estamos estudando passamos por esse processo de ajuda, né? Nós fazemos esse resgate de muita coisa que foi perdida, fazemos aí nesse processo ressignificação, encontramos também muitas coisas que nós deveríamos ter resolvido, mas não sabíamos que tínhamos aí problemas e tal, e vamos resolvendo pelo caminho, aplicando as ferramentas, aplicando todo o conhecimento que nós estamos adquirindo ao longo dessa jornada de estudos. São muitas aulas, são muitos conteúdos e nós precisamos de fato aí ir dando conta e também transbordando e acompanhando tudo isso, também vivenciando para que a gente também tenha aí mais know-how, mais experiência para compartilhar e ajudar mais pessoas que precisam e talvez nem saibam que precisam. E nós sabemos que nós estamos aí para auxiliar nesse processo, onde o cliente, o paciente que estará sendo atendido por nós, vai também estar em busca dessa ajuda e é ele que vai de fato tomar as suas ações de fazer ou não fazer aquilo que nós estamos ali também auxiliando, tá? Então, o paciente, o cliente que vai estar sendo atendido aí nas sessões terapêuticas, ele precisa de tomar as decisões, ele precisa de fato colocar em ação aquilo que de fato foi passado ali, que foi, a gente escuta, né, aquela escuta bem ativa, aquela escuta que nós precisamos de fato ir pegando todos os detalhes de tudo que está acontecendo, seja no relacionamento do casal, seja aí em alguma coisa que a pessoa está envolvida, alguma coisa que ela não consegue sair, até mesmo uma procrastinação de algo que ela não consegue também desenvolver nas suas áreas profissional, pessoal,
né? Às vezes a pessoa tem um sonho, ela não consegue realizar, por que será? Então nós precisamos investigar, né? E o terapeuta, o psicanalista vai ajudar essa pessoa ir em busca, né, disso que ela está aí talvez travada, né, algum bloqueio que ela possa estar aí sendo, encontrando nesse caminho, e nós vamos aí auxiliando, escutando, entendendo o que de fato aconteceu aí na vida dela na infância, né, a raiz, para ela poder de fato investigar, né, porque o que está na superfície é só o que nós conseguimos ver, e o nosso trabalho é de fato aprofundar, ir muito mais fundo para entender o que aconteceu lá atrás, o que mais tem atrás disso daí, né? Porque isso é só a pontinha. Nós precisamos investigar toda a parte interna, interior da pessoa. E aí nós vamos ali auxiliando a pessoa, que ela vai se ajudando, porque a pessoa precisa de fato querer essa ajuda. Se ela não for querer essa ajuda, não tem como nós estarmos ali desenvolvendo um bom trabalho como terapeuta, como psicanalista. Tá? Então a psicanálise vai nos ajudar aí a desenrolar aí o que está acontecendo, quais são esses conflitos, porque a pessoa entrou nesse relacionamento que talvez é um relacionamento não legal, tóxico muitas vezes, né? Então ela traiu isso para ela, por que será? E são tantas perguntas que nós vamos aí encontrando no decorrer da vida, da jornada, né? Então, primeiramente, aí baseando nos materiais que nós estamos estudando aqui do Instituto, algumas coisas que eu coloquei também a mais, a gente vai transbordando. Então, primeiramente, nós precisamos saber, né, que o amor, ele não acaba de uma hora para outra, né? Então, a pessoa chega e fala assim, meu Deus, eu não amo mais aquela pessoa, porque ela é isso, ela é aquilo, ela faz isso pra mim. No começo era assim, agora não é mais, parece que eu casei com outra pessoa, parece que essa pessoa, ela vira de uma hora para outra, ela era de um jeito, agora ela se comporta de outro jeito, por que será? Nós precisamos fazer perguntas, então esse amor, ele não foi acabando de uma hora para outra, e por que será, tá? Então, o que era tão importante muitas vezes ali, vai sendo deixado de lado, né? Conforme ele vai passando 1 ano de casado, 2 anos, 3 anos, o que será que vai ficando para trás, né? As coisas que lá no começo eram tão importantes, hoje já não são mais. E aí vai ficando de lado, o outro vai ficando de lado também, né? Então, as coisas que talvez são supérfluas hoje vão assumindo as posições primeiras na vida de cada um. E aquela rotina que vai se invadindo ali dentro da casa, do casal, vai sendo aquela monotonia, né? Vai ficando aquela coisa chata, desinteressante, aquilo que era interessante já não é mais. Não tem mais novidade naquele casamento, naquele relacionamento, naquela vida a dois. E aí o que acontece? A paciência vai embora, as defesas, né? Os mecanismos de defesa que nós já discutimos aí numa das lives anteriores, elas vão aumentando de cada um, né? Cada um vai assumindo seu mecanismo de defesa que nem sabia que tinha, mas ali dentro do relacionamento, ali dentro do casamento, aquilo vai se despontando, aquilo vai aparecendo, né? O que estava escondido vai se tornando transparente e vai ficando nítido de ver, né? Como essa pessoa se transformou dessa forma. Não era assim, né? O perdão vai ficando cada vez mais difícil de ser exercido neste relacionamento. E aquela conquista, né, de um para com o outro, que deveria ser diariamente, vai também sendo estacionada, deixada de lado, assumindo um canto da casa onde não é mais acessada. Isso é muito sério. O perdão, sim, ele precisa de estar ali na primeira prateleira da sua casa, para que você veja todos os dias e, opa, eu preciso perdoar. Opa, eu preciso, de fato, liberar aquele perdão, liberar aquilo que está me machucando. Nós estamos aí no grupo Desafio Devocional, um grupo que eu tenho aí para estudo bíblico e também leitura de livros. Estamos estudando o livro ali, As Linguagens do Perdão, né? Então está sendo de Gary Chapman, então está sendo muito maravilhoso. Além disso, já estudamos também as 5 linguagens do amor, que logo vou trazer também uma live sobre isso, tá? Então já fica essas 2 indicações de livro aí já no início dessa live para que você vá lá e mergulhe nesses assuntos, nesses temas e vá aos pouquinhos lendo, entendendo e já aplicando na sua vida aquilo que te cabe, aquilo que você consegue já, que você assumiu aquela sua maturidade, você consegue colocar em prática. Eu sei que muitas pessoas, por falta de perdoar, não conseguem de fato ali
ler algo que é tão simples, natural, né, que é o amor que Deus colocou dentro de cada um de nós, não consegue colocar aí para exercer, né? Não consegue de fato ler aquela parte e falar, meu Deus, isso aqui para mim é impossível no momento que eu estou vivendo eu colocar isso em prática, tá? Então, o que vai assumindo aí? O esgotamento vai assumindo realmente o pódio do amor dos dois. Aquilo que era importante lá no início vai sendo deixado de lado, que é o amor, e o esgotamento, o estresse, o cansaço e tudo aquilo mais que vem aí, né, com essa carga, vem junto e vai assumindo as posições primeiras, né, aquilo que não era tão importante, aquilo que não era talvez visto, vai realmente assumindo e entrando nesse relacionamento que vai ficando exaustivo, cansativo, né, uma coisa repetitiva, como a gente falou aí no começo, né, não há mais novidades, aquilo que era interessante já deixou de ser interessante. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter que parar um pouco. Parar e olhar, né, observar, avaliar e retomar a rota do amor. Né, aquilo, pois o amor não termina, mas a paixão, aquilo que era incendiado lá no começo, vai acabando. Mas o amor está ali. Ele só foi sendo deixado de lado, só foi esquecido. Por quê? A gente vai comentar isso um pouquinho mais à frente. Porque é como um jardim. Se o jardim não recebe a nutrição necessária para que ele floresça e gere uns frutos, aquilo vai se acabando, vai se perdendo, né? Então vai se destruindo, vai se autodestruindo. Então a semente do amor precisa ser regada para o quê? Crescer, florescer e dar frutos. Então se o amor ocupar todos os nossos espaços, ou melhor, se o amor ocupar todos os nossos espaços, o egoísmo, o medo, a indiferença, a falta de respeito, é também a pessoa não ter, né, vez em nossos relacionamentos, em nossa vida, né? Aquilo vai se tornando o quê? Vai deixando de lado. Então, se o amor não tem todos os espaços da nossa vida, todas essas coisas, sendo egoísmo, o medo, a indiferença, a apatia, vai tendo vez, vai tendo a parte dela ali que não existia. Então, os relacionamentos vão sendo consumados a partir desses sentimentos, dessa arrogância, desse egoísmo, talvez da grosseria, e aquilo vai invadindo tudo. E o amor, de fato, que era para ocupar todos os espaços, vai sendo deixado de lado. Então, quem ama a Deus se ama. Né? Depois eu vou ler até um trechinho da Bíblia aqui para a gente completar isso aqui. Então, se nós amamos a Deus, se nós temos amor a Deus, Ele nos ama, isso é garantia. Seja bem-vinda, Waldman. Ele nos ama e nós o amamos. Então, quem ama a Deus também se ama e provavelmente a tendência, né, natural de um filho de Deus é amar o outro, é amar o próximo. Independente daquilo que ele fez, é muito complicado. Nós sabemos que a misericórdia de Deus ela é infinita. E como está o nosso amor, né, para com Deus, para com as pessoas e para com aquele que está ao nosso lado. Então, nós precisamos, de fato, investigar as causas dos problemas, dos conflitos que existem aí nos casamentos, naquilo que nós propomos lá no início, né, de amar até o fim, ou aquela promessa maravilhosa que até que a morte os separe. Ou seja, nós precisamos ter esse compromisso, né, para ajudar o quê? A nós nos armarmos cada vez mais e melhor, porque quando você ama mais, você ama melhor. Cada vez que você vai amando, vai exercitando o amor verdadeiro. Quando você tem Cristo na sua vida, você de fato vai amando cada vez mais. Então até aqui não tinha colocado, mas já posso encaixar aqui. Nós precisamos orar. Nós precisamos orar para nos salvar e salvar o outro. Muitas vezes os relacionamentos não vão bem porque não tem oração. Não tem aquele pilar fundamental de estar em comunhão com Deus. E quando a comunhão com Deus é interrompida, de fato aquilo fica solto. E se está solto, o quê? Nós ficamos perdidos, desolados, nós ficamos sem rumo. Então nós precisamos olhar para aquele que nos olha diariamente. O amor verdadeiro que é uma pessoa, Jesus Cristo, o amor. Então, por exemplo, aqui, numa terapia de casal, né? Então, existem muitos motivos aí
pelos quais as pessoas trazem aí para resolver, sendo deles a comunicação, né? Aquela comunicação que já não é entendida mais. Um fala A, outro entende B, e quem estiver ali a par do assunto vai entender C. Então, cada um entende uma coisa. Então, a comunicação não acontece. Aí vem ciúmes, muitas vezes um confia no outro. Nós vimos aí até então dos mecanismos de defesa, uma live que já está disponível aí no meu perfil, né? A gente falou aí anteriormente, live número 5. E nós falamos aí que muitas vezes a pessoa que tem muito ciúme, né? Às vezes ela tem aquela vontade, talvez, de trair o outro, né? Mas o que acontece? Ela tem a vontade de fazer aquilo, mas não faz, mas ela acha que o outro está fazendo. Então tem que tomar muito cuidado nessa parte. Por que a pessoa tem tantos ciúmes, né? As brigas acontecem porque não tem mais acordo, não tem aquele diálogo profundo, aquela transparência que deveria ter um para com o outro. E aí um começa a esconder uma coisa do outro, vai ficando complexo, né? Às vezes o trabalho, né? Coisas que acontecem no trabalho, um não traz, outro não traz, e aí fica aquela coisa, aquela desconfiança. A desconfiança começa a invadir o relacionamento. As famílias de origem, por exemplo, muitas vezes tem assuntos que acontecem na sua família de origem, você traz para o casamento e fica aquele rolo, aquela bagunça, né? Muitas vezes você envolve os assuntos aí do seu relacionamento com o seu marido, ou você com a sua esposa, e você fica misturando as coisas que acontecem do lado de lá com o lado de cá. Isso também é bem complexo, porque o que você está ali na sua casa resolvendo é assunto seu. Você não tem que misturar com outra, né, com a sua família de origem. O que eles estão lá, eles já estão resolvendo os problemas dele. Você vai trazer mais um aqui? Não, se você entrou no relacionamento, você tem que ser autorresponsável. Responsável por aquilo que você está assumindo, pelo que você está fazendo. Se você quer saber certo se você está num relacionamento, antes de você entrar, então faça uma terapia, busque ajuda, busque pessoas que estão falando de desenvolvimento pessoal, pessoas que estão falando de como se relacionar com as pessoas, leia livros. Mas se você já está num relacionamento que talvez não está bacana, não está legal, não está como você queria, mesma coisa. Busque ajuda, busque terapia, busque ler livros que te ajudam nesse processo, porque talvez você está numa situação, mas você está atraindo para você aquela situação porque você não resolveu algo na sua infância, algo que te aconteceu, algo que pode ser tão simples, mas que ficou complexo, porque você agora tem mais uma pessoa. E se envolver filhos, né? Se tiver filhos aí, num relacionamento, fica mais complexo ainda, porque daí você está ali com os filhos, muitas vezes acaba tendo aquela discussão, o filho acaba absorvendo, e o que vai acontecer lá na frente? Repetição de padrão, né? Muitas vezes o sexo, a forma que vocês estão lidando isso daí também está complexo, está confuso, um não tem confiança no outro, as coisas acontecem muitas vezes ali de forma mecânica, né? Então nós precisamos entender o valor das coisas, aquilo que Deus deixou que é santo, que é sagrado. E os filhos muitas vezes vão só absorvendo tudo isso e vão passando mal nesse assunto e vão também entendendo, poxa vida, é isso que é amor? Eu não quero isso pra mim. Então a pessoa, a criança ali, o filho, né, que vai absorvendo tudo aquilo, talvez vai ter aquela má referência do que é amar, do que é amor. Porque quando um ama o outro, né, não precisa nem de palavras, os gestos, as ações são suficientes para aquele filho, aquela filha, aquela criança entender o que é isso e depois aplicar na vida adulta. As decisões importantes que muitas vezes são deixadas de lado, um toma a decisão na frente do outro, não existe aquele diálogo para um decidir qual direção que irão tomar juntos. O dinheiro muitas vezes assume a fase principal, onde o dinheiro muitas vezes acaba fazendo tantos divórcios, separações aí de pessoas que tinham anos aí de casados, e o dinheiro acaba assumindo aí o governo da casa, e de fato as coisas desandam de uma hora para outra. Então a falta do dinheiro, até mesmo a sobra, né? É curioso pensar, porque existem sim muitas pesquisas que falam, né, de tantos divórcios que acontecem, que de fato envolvem também pessoas que têm muito poder aquisitivo. Então precisamos avaliar isso também. E os vícios, né? Seja bem-vinda, sua querida. Os vícios que entram também dentro dos lares. Por que será que esses vícios entraram dentro dos lares? O que será que nós aí deixamos de fazer, né? Deixamos de regar o nosso jardim para que esses vícios assumissem a posição também número 1 aí dentro do lar? Precisamos avaliar, né? Existem muitos vícios que são realmente se tornaram doenças. Nós precisamos investigar as causas
É uma fuga, né? Algo que a pessoa está buscando, a fuga de emoção. Ela sente aquela emoção, ela ativa um gatilho e ela cai naquele vício que muitas vezes é uma coisa difícil de sair e é destrutiva também dentro do lar. E por aí vai, tantas coisas que acontecem que nós vemos dentro dos relacionamentos que precisam ser curadas, precisam ser sanadas. Não podemos ficar de boca fechada achando que aquilo está normal. Se nós estamos vendo o nosso irmão caindo, seja no pecado, no erro, naquilo que a gente sabe que é ruim, nós precisamos denunciar, nós precisamos ali falar para ele, olha, é o seguinte, isso que você está fazendo está errado. Eu não aceito isso daqui aqui dentro. E o que nós precisamos fazer? Trazer alegria para o lar, mudar os ambientes, organizar a casa, fazer uma limpeza, fazer uma ordem, algo que estava desordenado, vamos ordenar, colocar ordem naquilo que estava sem ordem. Nós precisamos fazer isso. Primeiro a palavra de Deus, vamos buscar oração, buscar a Deus, pedir o que nós precisamos fazer, orientação, pedir essa ajuda, buscar uma terapia, buscar pessoas confiáveis para que nós possamos compartilhar aquilo que estamos vivendo, para quê? Para que a gente coloque em ação algo que não estamos conseguindo fazer sozinhos, Precisamos de uma rede de apoio urgente. Muitos casamentos estão se perdendo porque não buscam ajuda. Acham que com a força do braço conseguirão resolver os problemas daquela forma, com a força do braço, com a gritaria, com a discussão, com a desordem, com a quebradeira, muitas vezes há muitas quebras, Um quebra uma coisa no outro, e aí vem xingamento, briga, tudo isso daí. Tantas coisas que nós podemos citar aqui que vão acontecendo, porque está em desordem. As coisas saíram fora de hoje, estamos vendo tanta coisa aí, Absurdos, coisas absurdas que estamos vendo, porque as pessoas perderam a sua identidade, estão perdendo a sua identidade, estão desfigurando a sua imagem, a imagem de Cristo, a imagem de Deus, a imagem e semelhança de Deus. Eles estão tentando desfigurar para que a gente não reconheça Cristo nas pessoas, para que a gente não consiga mais perdoar, mais amar e muito menos formar uma família que é de Deus. Deus deixou o homem e a mulher para criar uma família. Não inverteu as ordens, não fez uma mistureba achando que aquilo ia dar certo. Não, com tudo que Deus faz, Ele faz certo. Ele fez e faz e sempre fará certo. Então, as crises aparecem dentro dos convívio a dois, com certeza. A gente sabe que muitas vezes a crise é para o nosso crescimento. Então, nós precisamos tirar um aprendizado dessa crise, E aí nós vamos conhecendo o outro. Na crise, se não há uma crise no casamento, no relacionamento, nós não conhecemos o outro. Então fica aquela coisa leve, maravilhosa, perfeita, cheia de rosas, de flores. A hora que surge o primeiro probleminha, aí é que nós vamos perceber quem é de fato o outro. Como que ele reage, como que ele assume aquilo lá. Então, aquelas dificuldades que aparecem no dia a dia, vamos percebendo. Os comportamentos vão surgindo, as manias que nós vamos encontrando ali de um ou outro. Os vícios, como a gente falou, as máscaras vão caindo, literalmente. E nós vamos conhecendo o outro por inteiro. E aí as surpresas inconvenientes também surgem nesse meio caminho. Que são essas coisas que vão abalando aquele amor que os dois sentiam um pelo outro desde o início. Aquele amor que estava em chamas, através da paixão. Aqui vou citar alguns detalhes muito importantes. Então aqui a gente está criando, um estado de consciência para essa questão de relacionamento dentro do casamento e como lidar com esses conflitos. Aqui também vale para os conflitos com as pessoas, As pessoas com que nós convivemos, seja no trabalho, aí no soprapular, alguém, um outro parente que convive com você, então a gente pode também aplicar isso daqui. Tá? Então cada detalhe no casamento precisa ser levado em consideração. E quais são esses detalhes, As mensagens de carinho, muitas vezes, as palavras de carinho, as palavras de afirmação, Nós precisamos validar um ao outro com essas palavras maravilhosas que Deus nos deixou, palavras de bênção, As virtudes precisam ser colocadas em prática. Então, estarem juntos nas refeições, muitas vezes fica aquela correria, Cada um janta e faz uma refeição num horário. Por exemplo, gosta de talvez fazer uma refeição fora da mesa, talvez ali de frente com uma TV, de frente com o celular. As coisas vão desordenando, as coisas vão se perdendo. Então nós precisamos de estar junto nas refeições. Existem estudos que falam que quando uma família está reunida em volta de uma mesa, dentro de uma refeição, ali existe muito crescimento, muita entrega,
muita coisa, né, até na parte cognitiva nossa ali é sido desenvolvida, né, porque ali o momento muitas vezes que surge algum diálogo, alguma coisa que precisa ser resolvida, apesar de você estar se alimentando, você consegue olhar um para o outro, né, esse desenvolvimento pessoal acontece ali. Então quando nós não temos esse momento que é tão simples, né, e cotidiano, muita coisa rica se perde nesse caminho. E ser muitas vezes transparente um para com o outro, né? Não guardar segredos, não mentir, não trair, nem enganar o outro. Jogar limpo, ter a coragem de falar aquilo que precisa ser falado. Seja forte nessa hora. Muitas vezes a gente vai precisar de fato, né, como a gente falou agora há pouco, denunciar o outro. Ou você está fazendo isso, você percebeu? Né? Às vezes as pessoas não têm percepção da vida. As pessoas muitas vezes não valorizam o tempo. Todas as pessoas precisariam ter um reloginho aí no pulso, né? E colocando o que você precisa fazer naquela hora. Valorize o seu tempo. Cada minuto que nós temos é muito sagrado. E muitas vezes nós estamos desperdiçando, vendo a vida do outro. Rolando feeds e feeds, né? Facebook, Instagram. Olhando os stories de outras pessoas e esquecendo da nossa história. Nós aqui que escrevemos histórias, né? O meu perfil fala disso. Nós transcrevemos histórias aí e transformamos em livros. Livros que vão deixar legados para outras gerações, para nossa família, para nós mesmos. Muitas vezes nós estamos escrevendo e depois nós lemos. Meu Deus, quanta cura acontece, né? Nós que fazemos aí revisão, nós que escrevemos e fazemos tudo isso, lemos cada trechinho de texto que nós estamos lendo. É um momento de cura, é um momento de autocuidado, é um momento que é precioso, nós estamos valorizando nosso tempo. A nossa história nos cura. E se nós ficamos só olhando o outro, nós vamos começar a nos comparar com aquela vida que é imaginária, é irreal. É ideal, mas não é real. As pessoas não vão mostrar a parte ruim da internet, vai só mostrar a parte boa. Se nós formos falar aqui todas as coisas ruins, meu Deus, com certeza teríamos ibope, né? Porque as pessoas gostam de ver o outro, né, falando coisas que, né, a vida do outro é mais interessante. Mas eles mostram só aquilo que é bonito, aquilo que é a capa da revista, mas dentro da revista ninguém quer ler, a pessoa só quer ver a capa da revista, né? Só ver a parte da frente, e o restante que está atrás nem quer saber. Então precisamos aí de justiça, ser justos, verdadeiros, né? Dentro do relacionamento, carinhosos uns com o outro, ouvir, mas um ouvir atento, né? Ouvir de fato, parando tudo. Não ouvir olhando no celular ou falando outra coisa, desenvolvendo várias coisas ao mesmo tempo, né? Aquela mulher ou aquele homem todo atarefado que não tem tempo nem para ele. Você acha que vai ter tempo pro outro? Não tem. Então, ouvir quando o outro está falando, né? Falar com leveza, sem grosseria, não acusar nem ofender. Quando nós estamos acusando, nós estamos de fato entregando o nosso pior. Estamos ali muitas vezes falando aquilo que não deveria, né? Excedendo na nossa fala. Precisamos pedir para Deus travar nossa língua muitas vezes, para que a ofensa não assuma ali o campo de batalha, né? Senão fica de fato um campo de batalha. E aquela luta, aquela briga incessante que não tem fim. Então, e aí, por quê? Porque se perdoar, nós vamos perdoar, inclusive, perdoar sempre, né? Inclusive são alguns pontos aí, esses pontos que eu citei aqui, são para que vocês realizem, né? Para que vocês tenham aí o jardim do casal cada vez mais frutificando. Então, se nós estamos regando aquilo que é bom dentro do nosso jardim, que é o nosso casamento, nosso relacionamento, ele vai frutificando. Ele não vai morrer, o jardim não vai se perder. Ele vai frutificando cada vez mais, tá? Aqui, por exemplo, quando a frieza, né, a falta de diálogo, a indiferença, aquela apatia, né, o outro nem reage àquilo que você fala mais, não tem mais aquele olhar, né, aquele olhar profundo mais. Então, aquela apatia, né, o distanciamento vai invadindo o relacionamento. E aí, o que acontece? Os abismos vão se criando entre os dois. Então, aquela união, aquela unidade que existia entre os dois não tem mais. Então, um abismo profundo acaba invadindo o relacionamento e as coisas vão se perdendo. Então, qual escolha cabe a nós? Né? O que nós temos que fazer? Escolher um caminho que vai, de fato, levar ao nosso jardim, frutificar. E como nós vamos nos relacionar? Qual a forma que nós vamos relacionar? Né? Precisamos fazer essas perguntas.
qual será o modo desse relacionamento, né? Para que sustente esse amor que está desde o começo. Desde o começo. Inclusive aqui, o amor ele começa nos detalhes, que a gente citou aqui agora, alguns detalhes que vão se perdendo, né, ao longo desse relacionamento. E também acaba faltando esses detalhes. Então, se tem esses detalhes, aumenta o amor. Se não tem, diminui ou acaba, né? Vamos fazer um exercício juntos. São 3 perguntas. Aí, se você está com uma caneta, um papel, já anota para você identificar dentro do seu relacionamento, para que você faça um resgate. Um resgate para que você volte lá no início. Poxa vida, o que eu parei de observar e eu preciso voltar. Onde e como tudo começou? Lembra como tudo começou lá no seu relacionamento? Como que era? Como que você conheceu a pessoa? Como que você descobriu aquela pessoa? Onde você estava? O que você estava fazendo? Qual foi o seu olhar, o seu sentimento? O que você sentiu naquele momento que atraiu essa pessoa até você? Onde estagnou? Como que o seu relacionamento começou a estagnar? Observa aí. Esses detalhes que a gente falou aqui agora há pouco foram entrando no relacionamento? Foram invadindo o casamento de vocês? Onde e como tudo se perdeu? Essas 3 perguntas. Onde e como tudo começou? Onde estagnou? E onde e como tudo se perdeu? Sabe, chegou naquele ponto que já não tinha mais volta. De tantas coisas que foram invadindo esse relacionamento, de fato, você chegou ali a terminar tudo. As coisas foram se perdendo de fato. Tá? Então essas 3 perguntinhas para você fazer já vai te ajudar aí nesse processo. Quem é o responsável no relacionamento? Os 2. Né? Os 2 são responsáveis. Então os 2 precisam de trabalhar firmes aí para manter, para sustentar essas colunas aí do relacionamento e não deixar se perder. Né? Porque quando você assume um compromisso é para a vida toda. E Deus sabe das coisas, né? Esse compromisso é junto com Deus, é uma aliança, né? Então eu coloquei aqui, existe essa simbologia, né? Da aliança, né? Da aliança e a mão, né? A sua mão ali, que vai estar a serviço, né? Então a aliança de você, do seu esposo, da sua esposa, com Deus, né? Esse compromisso que você assumiu. E aqui, por exemplo, a gente culpar o outro e negar essa responsabilidade, né? Nesse relacionamento, vai fazer o quê? Vai afetar muito aí toda a família. Então, se a gente vai culpando o outro, negando essa responsabilidade que nós precisamos, quem vai sofrer são os filhos. E os filhos que muitas vezes estão ali já sendo minados por tantos conflitos, por tantos problemas, por tantas brigas que acontecem ali ao derredor deles. Né? Então, o medo, a insegurança, os traumas vão começando ali. E essas crianças vão tendo realmente muito medo. Medo de estar ali, insegurança de estar naquele ambiente que está inóspito. Está difícil de conviver naquele ambiente. Então isso é muito sério. Nós precisamos de fato entender fobias, né, que vão surgindo nesse tempo, nesse momento aí dessas confusões. O que nós precisamos fazer? Precisamos de fato de ajuda, né? Buscar a terapia já no início dos conflitos. Seja bem-vinda, Rojane. Buscar, de fato, a terapia no início dos conflitos. Não deixar a coisa acumular. Lembra que a gente falou aí, né? O tanto de coisa que vai assumindo as posições lá no casamento, no relacionamento a 2. Nós precisamos ir buscar ajuda lá no comecinho. Começou a dar problema já, opa, não tá nada normal. Busca ajuda para desenvolver aí métodos, né? Coisas que você precisa trabalhar em você, coisas que você talvez não sabe que tem, mas que está afetando esse relacionamento, essa vida 2. E é óbvio, né, que existem casos, né, que a gente não consegue ter uma boa reconciliação, né, nesse tratamento, né, nessa cura, nesse momento aí do casal, tá? Então, que já envolve risco de vida muitas vezes, né? Existem casos que não tem o que fazer mesmo, né? Aí é preciso de denunciar. Aí é que a gente vai nessa parte complexa, né? Que é preciso ter coragem para denunciar. Se você está numa situação de risco dentro do relacionamento, você precisa de mais ajuda ainda, tá? Então, não deixa a coisa chegar nesse ponto, tá? Porque assim, quando um passa do limite do outro, realmente fica mais difícil, né? Então, aí já é preciso de denunciar, de buscar mais ajuda aí, tá? Para que você não tenha risco de vida. Então, aí já fica complicado. Não só você, como sua família, talvez um filho, né?
E aqui eu vou passar mais um exercício, se você está precisando voltar lá no começo, né, entender por que tudo começou, o que eu via naquela pessoa que hoje já não vejo mais, o que eu não consigo mais identificar nela. Você vai fazer um exercício muito simples. Você vai listar 20 qualidades que você tem e que o seu marido, o seu companheiro tem. Muitas vezes nós sabemos apontar, falar dos erros, dos efeitos, daquilo que a pessoa faz, você faz isso e não sei o quê. Mas nós não conseguimos muitas vezes escrever 20 qualidades que a pessoa tem. O que você revê na pessoa, o que você reconhece que a pessoa tem e que você consegue identificar e que você via, né, no começo e não vê mais. Começa a parar, observar. Faz uma pequena análise, né, avalia bem. Começa a dar umas paradinhas aí e olhar a pessoa, né, exercitando dentro da sua casa, fazendo algo que muitas vezes você pede para fazer. Talvez não faz do jeito que você gostaria, mas faz, né? A pessoa se esforça pelo menos. Começa a observar quais qualidades ela tem. As 20 qualidades suas, né? Para você também se valorizar dentro do relacionamento, para você também resgatar aquilo que você era no começo e já não é mais, talvez, porque foi se perdendo, né? E fazer também essas 20 qualidades dessa outra pessoa que está do teu lado, que com certeza ela tem muitas qualidades, mas precisamos identificar. Então essa pequena lista que você vai fazer, já vai fazer você voltar lá onde tudo começou. E aí por que no caminho estagnou, então aquelas coisas que você deixou de observar? Será que porque assumiu tantas coisas, né, durante o dia, durante a semana, durante as escolhas que você fez, você não enxergou mais aquelas qualidades que sempre estiveram ali? Então, é isso que nós precisamos, né? Porque num casamento nós estamos para servir o outro, né? E o servir é muito importante, né? Quem ama realmente vai servir. Jesus nos deixou essa lição. Nós precisamos servir, né? E o serviço, de fato, é algo muito precioso, que muitas vezes é deixado de lado, né? Nós vemos só as aparências, mas esquecemos que por trás existem pessoas que estão servindo e fazendo coisas boas, né? E aqui, né, você também reconhecer o seu papel como esposo, o seu papel como esposa, né? Para que vocês juntos aí comecem a traçar novas metas, comecem a fazer novos desafios um com o outro. Aí a gente pode também colocar, né? Sair mais, viajar mais, conhecer mais um pouquinho do outro, fazer perguntas, né? Talvez os seus sentimentos estão tão abalados em relação a tanta coisa que te aconteceu que você já não consegue nem fazer uma simples pergunta para a pessoa, né? O que você está precisando? O que eu posso te ajudar? Né? Então, nós precisamos deixar de fazer com que a nossa casa seja um tribunal e fazer a nossa casa um hospital, né? Que tenha curas, né? Então, uma vez eu vi uma pregação, achei tão legal. Acho que eu falei em uma outra live, né? Quando a nossa casa se torna um tribunal, de fato, nós vamos ficar vivendo acusando o outro. Mas quando nossa casa é um hospital, nós vamos perguntar o que você precisa e nós vamos estar aí buscando ajuda e buscando ajudar o outro. Seja bem-vinda, Valéria. Tá? Então, a sua casa hoje é um tribunal ou a sua casa hoje é um hospital, né? Onde você pode estar indo lá atrás da cura, né? Da sua libertação. Ou você está no tribunal, né? Diante de um juiz, ali o tempo todo acusando e achando os seus erros. E, opa, você tem isso, aquilo, você tem que pagar por isso, por aquilo. Tá? Então, a terapia de casal é muito importante. Lembra que eu falei, né? No começo do conflito já é importante que você busque essa ajuda para as coisas não piorarem, não aumentarem, né? Então, e na terapia de casal vocês vão estar melhorando juntos, crescendo juntos, buscando de fato um caminho de cura, de libertação a dois, tá? Então, os livros que eu vou deixar hoje para indicação, já falei no meio da live, né? Cinco Linguagens do Amor, de Gary Chapman, e também o outro livro dele, As 5 Linguagens do Perdão, também que estão maravilhosas. E também vou aqui indicar os nossos livros, né? Recentemente falei um pouquinho aqui dos livros, né? Vou trazer um pouquinho para a escrita, porque nós precisamos escrever, né? Você tem um diário aí para você escrever aquilo que você está sentindo, vivendo, as suas emoções. Então é muito importante que você escreva nesse tempo, né? Existem muitas ferramentas terapêuticas ligadas com a escrita. A carta de perdão, né? Aí a gente vai viver muitas vezes pessoas que tiveram traumas, né, de paternidade, também nós temos uma ferramenta, né, para você fazer. Também temos aí para você resgatar a sua identidade, que muitas vezes está se perdendo, você talvez não se reconhece, né, mais como pessoa. Então nós precisamos desenvolver essas áreas, né?
também as nossas áreas, né? Outras áreas que nós precisamos desenvolver, e aí nós trabalharmos corpo, alma e espírito também. Tá, então aqui primeiramente eu vou colocar os 2 e-books, né, que agora eu tenho impresso eles para poder mostrar para vocês aqui nas lives, né? Que é o CEO da escrita, né, nossa comunidade de mulheres escritoras. Chegou a hora de contar a verdadeira história. Então aqui tem pessoas que contaram suas histórias, pessoas que, né, passaram as suas vivências aqui no papel, né, nas linhas de um livro, e também mulheres escritoras, né? Muito lindo também. O que é escrito no céu transcrevemos na terra. Então, aí o meu livro também, que eu falo bastante aí da minha vida pessoal no começo, né? Escritora Particular de Deus, como me tornei mãe escritora. Aqui também foi um grande desabafo. Foi uma grande abertura para o mundo dos livros, da escrita também. E foi onde, de fato, eu destravei para as lives também. Tem muita coisa boa que veio depois desse primeiro livro. É muito importante que você tenha a experiência do primeiro livro, ou também da coautoria, né? Os 2 e-books que eu mostrei são 2 coautorias em formato e-book. E esse aqui, o Mulheres Transformadas pela Escrita, o segundo volume aí do Mulheres Transformadas, que também é um trabalho que eu desenvolvo, né, com as alunas, com o nosso grupo Mulheres Transformadas. Saiba como a escrita pode mudar a sua vida. Então, essas indicações estão maravilhosas para você estar adquirindo. No link da nossa bio tem todos eles. Qualquer dúvida pode me chamar no direct que eu já falo para vocês. Inclusive a Sueli, que estava aqui com a gente na live, também está nesses livros, né? Mulheres Transformadas pela Escrita, Mulheres Transformadas para Reinar, que não está aqui comigo, mas também é nosso voluminho. E logo, logo vamos estar aí também com o nosso livro Mulheres Transformadas, a Beleza da Feminilidade. Lá também temos aí vários capítulos que transmitem também essa vivência de relacionamento, né? Os casamentos, famílias ali também que trazem situações que viveram e depois também passaram pelo processo, pela jornada de cura e de transformação. Então estão maravilhosos. E já te convido para o nosso próximo projeto, Projeto 04, coautoria 04, onde nós vamos falar com o tema comunicação. Então, se você quer comunicar a sua história, se você quer, a partir da comunicação, destravar a sua mensagem, nós estaremos aqui desenvolvendo esse projeto durante este ano, né? Eu coloquei aí 1 ano para a gente caminhar neste livro, mas quem sabe este ano ainda a gente já consegue lançar ele. Vai depender aí das mulheres que irão participar, que irão dar o seu sim, para a gente poder desenvolver mais um projeto, mais um trabalho aí para a gente poder destravar também mais histórias, porque nós temos muitas histórias. E através das nossas histórias, nós conseguimos de fato entender por que eu estou com esse problema no relacionamento, por que talvez a pessoa que está do meu lado, no começo eu gostava muito, hoje não gosto tanto, por que será, né? Quais foram os caminhos que eu trilhei, que de fato as minhas decisões que eu tomei me trouxeram até aqui. Então as suas histórias, elas são importantes e precisam ser escritas para você enxergar, né? Para que você tome consciência daquilo que você precisa resgatar, ressignificar, perdoar, né? Muitas vezes, um perdão aí para o seu pai, para sua mãe, que está faltando, está te travando na sua jornada, até mesmo de escritora. Nós precisamos entender isso também. Então, deixo aqui a minha mensagem, né, para que você... até esqueci de ler um trechinho da Bíblia que eu deixei separado aqui para nós, né? Está na primeira carta de João. E aqui eu coloquei... Deixa eu ver se é esse aqui mesmo. Eu tinha colocado certinho a passagem aqui. Aqui. No capítulo 4, né, dos versículos 7 a 8 aqui. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. E todo aquele que ama, nasceu de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então nós precisamos de buscar esse amor de Deus. Todo aquele que ama, nasceu de Deus e conhece a Deus. Então nós precisamos amar. Amar é um desafio, amar é um exercício, né? Amar é uma decisão diária. Nós precisamos de fazer isso. Ler a palavra. Quando nós lemos a palavra, nós cremos. Nós cremos em Deus, nós sentimos essa força que nós precisamos, que vai nos vigorando diariamente, né? Vai nos fortalecendo, nos trazendo caminhos onde nós não encontrávamos até então, sem a oração, sem estar em comunhão com a palavra. Inclusive, esqueci de colocar aqui, né? A Bíblia também. Nós precisamos estar lendo. A indicação principal de livro aqui. Precisamos de ler, entrar em comunhão com o Senhor, né?
trilhar esses versículos que nos enriquecem, inclusive os nossos livros, né? Nossos livros de coautoria tem muito da Bíblia. Situações onde as alunas, as escritoras, coautoras trazem ali. Por quê? Porque elas estão em busca deste amor. Este amor tão necessário para o nosso tempo de hoje, para a nossa vida. Então, se você de fato quer amar, você precisa de buscar a Deus. Né? Quando você olha para Deus, olha o que Ele fez, enviou o Filho dele amado para nos salvar, para nos resgatar. Não tem como a gente deixar de amar, nós vamos amar cada vez mais. Independente daquilo que nos aconteceu, né? Como nossa doutora, a nossa querida professora, né, e doutora Ângela Cirino nos fala. Nós precisamos de fato amar, buscar este amado, né? Então, estar o tempo todo aí alinhado ao Senhor, buscar aquilo que de fato Ele nos ama. Não tem como, né? Então, por exemplo, ela fala assim, né? Poderia ter sido pior. Lembrei da frase, tinha esquecido da frase. Poderia ter sido pior, né? Algo que nós passamos aí poderia ter sido bem pior, né? E o que mais nós precisamos aprender com tudo isso que nós vivemos? A nossa história é uma trilha. A trilha onde nós vamos entendendo por que aconteceu isso, aquilo, qual a mensagem que Deus está deixando para nós, o que Deus de fato quer que nós aprendamos nessa jornada, nesse caminho. Nós precisamos entender. E qual é a mensagem? Qual a mensagem que Ele deu para nós, em cada coisa que nós vivemos? Se você parar para pensar agora mesmo, alguma coisa que você viveu lá atrás, atualmente, recentemente, avalie. Né? Será que se fosse antes, você teria suportado aquela situação que você viveu? Avalie. Tá? Então tem muitas, por exemplo, a gente viu alguns casos, né, de mulheres que queriam ser mães, por exemplo, né? Nossa, eu queria muito ser mãe, mas demorou tanto e tal. Hoje consegui, por exemplo. Aí ela fala assim, nossa, se fosse naquela época que eu queria muito, talvez eu não teria dado conta, porque eu tava assim, uma situação tal, e tanta coisa que eu tava fazendo, não teria tido, de fato, né, aquele tempo precioso para vivenciar o tempo da maternidade. Então é um exemplo que eu tô falando, né? E muitas coisas que aconteceram, né, durante toda a nossa jornada que nos trouxeram até aqui. Né? Essa live mesmo, quase que eu não faço ela hoje, porque eu ia fazer na segunda, aí surgiu um compromisso na segunda, na terça eu já tinha um compromisso marcado, né, que a gente tem fixo também. Na quarta-feira ontem quase fiz, mas daí surgiu um outro compromisso, eu falei, não, amanhã, daí não tinha o compromisso que a gente teria hoje, amanhã sem falta. Daí marquei meio em cima da hora, mas falei, vou fazer. Porque eu preciso de passar essas mensagens, né? Eu preciso de transmitir aquilo que eu estou estudando, aquilo que eu estou vivenciando também, e que eu também estou em busca. Né? Não é porque nós fazemos lives que nós somos perfeitos, que nós temos tudo aquilo que nós falamos, não. Nós também estamos em busca disso, trazemos experiências, estudos, vivências, para que a gente consiga alcançar as pessoas que precisam de ouvir a mensagem. Muitas vezes, né, uma pequena lida aí no versículo já ajudou alguém. Né? Então isso que é importante, nós também nos desafiarmos a ir além, né? Ir além daquilo que nós achamos que conseguimos. Então vamos aí transmitir nossa mensagem, seja através de um livro, através de uma live, através de uma mensagem nos seus stories, de uma mensagem que você precisa de enviar para alguém que você conhece, que talvez nunca mais você viu a pessoa, né? Então envia, né? Ah, e outro convite também. Hoje estamos aí no 6º dia, mas dentro do meu grupo Mulheres Transformadas, que você encontra no link da minha bio, nós estamos fazendo lá 7 dias de ativação da feminilidade, que é um assunto também que nós transbordamos aí, né? Foi o último livro nosso, esse tema também. Entra lá, participa, vê o que nós estamos fazendo lá, né? Vamos colocar mais desafios, vou ver se eu consigo toda vez colocar um desafio novo. Vamos nos desafiar todos os dias a ler livros, ler a palavra de Deus, fazer coisas simples, até mesmo uma caminhada que faz tempo que você não faz, você pode fazer, né? Entrar em contato com a natureza, fazer, hoje mesmo é o dia da gratidão. Você aí está listando, fazendo uma lista de tudo aquilo que você é grato pela sua vida, pelas coisas que você tem, pelas coisas que você chegou até aqui, tudo aquilo que você conquistou e ainda vai conquistar. Já começa a agradecer por aquilo que você nem tem ainda, mas que você coloca no coração de Deus, na vontade dele, se for para ser, vai ser. Nós sempre falamos, né, que o que é nosso ninguém tira. Então, se for para ser, vai ser. Se não, peça para Deus tirar já, porque não é para ser. Então nós não sabemos os desígnios de Deus para a nossa vida, mas tudo o que Ele faz é certo. Tudo o que Ele faz tem um propósito.
né? Avalie aí de uma situação que você viveu, depois tudo que te aconteceu na sequência. Se não tivesse te acontecido aquilo anteriormente, aquelas outras coisas também não teriam acontecido. E foi para o seu bem, foi para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento, para a sua maturidade. Tá? Então, e também o convite para a próxima semana, a gente vai falar de escrita principalmente, né? É uma semana da série Terapias Online e outra semana da série Vantagens da Escrita, tá? Então, quando é da série Terapias Online, já é um pouco mais complexo, porque tem que desenvolver o material, fazer mais pesquisa, né? Que é um assunto que nós estamos aí trabalhando na psicanálise. Agora, quando é da escrita, a gente faz aí, puxa um conteúdo já mais rápido, né? A gente consegue desenvolver rapidamente um conteúdo e transmitir aqui para vocês também. Espero que vocês tenham gostado. Vou tirar um print aqui rapidinho para a gente postar depois também. E que vocês possam depois também curtir, comentar, enviar para mais pessoas esse conteúdo de hoje, para que elas consigam entender que precisam de ajuda nessa questão dos relacionamentos. Seja com o marido, seja com o irmão, seja com o pai, com o tio, né? Hoje nós vemos aí tantos problemas de famílias, com problemas de herança e tudo mais que vai acontecendo que a gente nem sabe o desenrolar da carruagem, mas nós precisamos de fato entender que a raiz dos problemas precisam ser investigadas. Por que essas coisas continuam acontecendo? Porque esses padrões estão ainda sendo escritos da mesma maneira como já vem nessa linhagem. Então precisamos de mudar a rota, fazer aquela metanoia, né? Então precisa parar em nós essa repetição de padrão que muitas vezes vai destruindo famílias e famílias, e o tanto de ideologias que vem surgindo aí atualmente é porque de fato famílias estão deixando de se transformar, estão deixando de se buscar ajuda, estão deixando de fato de serem famílias de verdade, famílias reais, né? Não famílias emborrachadas, famílias, né? Nem vou falar muito aqui para a gente não, né, ter problemas com a live, mas famílias que estão nascendo emborrachadas, famílias que acham que o que é ideal, né, aquilo que é tranquilo, com ausência de conflitos, né, são as melhores. E não, todas as famílias têm conflito, todas as famílias têm aí coisas para serem resolvidas. Então nós precisamos de buscar aquilo que é de Deus, aquilo que Ele nos deixou. Vamos tirar nosso print então. Aí, aqui foi. Espero que vocês tenham tirado também, tá? Então, aguardo vocês na próxima live, no próximo projeto, curtindo, comentando e compartilhando esses nossos conteúdos para chegar em mais lares. Então, fiquem aí com o meu abraço de 40 segundos. Um beijo forte no coração. Até o nosso próximo encontro. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, me enviem no direct, tá bom? Pra gente poder estar respondendo. Se vocês precisarem também de ajuda, logo também estarei atendendo, né? Mas a gente já consegue ajudar. Aí temos o grupo Mulheres Transformadas. Vamos voltar a ativar algumas coisas no grupo também, tá? E logo nós falamos um pouquinho mais das mentorias também que a gente vai estar desenvolvendo aí, tá? Então fiquem atentos a esses conteúdos e não deixem de colocar em prática, que é isso que vai fazer a diferença na vida de vocês. Nem que seja uma lição aqui que você aprendeu, uma só, já faz muita diferença aí no seu dia, na sua vida, tá bom? Ser grato pela vida é também fazer a diferença todos os dias, tá bom? Então fiquem com Deus. Até logo. Tchau, tchau. Até a próxima, né? Tchau, tchau.